Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos ao retorno, então, do nosso estudo sobre a terapia ocupacional, tá bom? Tive um tempinho aqui e aí eu vou aproveitar e passar para vocês. O que eu quero trazer para vocês? Uma importância dos fatores pessoais, nós como terapeutas ocupacionais, a gente entender que existe alguns fatores pessoais do nosso paciente que é individual dele, construído, né, pela pessoa, né, pelo nome, pelo João, pela Maria, né, que é importante a gente olhar para esses fatores, né, e que fazem parte da construção ali de vivências, né? Construção da identidade daquele paciente, daquele nome que chega para a gente, tá? Então, o primeiro é uma das coisas que a gente fala, né? A gente pensa assim, é tão simples, né? Que é a questão da idade. Então, mas ele tem 60 anos, ele tem 50, ele tem 15, ele tem 3 anos. Mas a gente tem que pensar que a cada idade vai se ter construído, né? Eu até coloquei aqui, experiências que particulares daquela pessoa. Então, é importante que a gente, como terapeuta ocupacional, a gente olhar para esse paciente que tem essa idade e ver e olhar assim, profissão, no caso dos adultos, né? Essa idade adulta, essa idade, o que que esse paciente já viveu, né? Então é importante porque isso formou esse paciente, né, como um ser humano ali. É bom a gente olhar isso. E voltando, né, não é nem voltando, refinando então para a criança, é importante a gente entender que essas crianças que chegam para a gente, elas já vão chegar, né, com um atraso no desenvolvimento. Então, se é uma criança, como a gente já viu, que tem 3, 4, 5, 6 anos e que está com um atraso significativo, de funcionalidade, de ação motora, né? É o que que essa criança ali já viveu nesse corpo ali que tem um atraso no desenvolvimento e que é importante para ela, que até ali formou-se, né, aquele ser humano ali, né, formou-se não, está em formação, né, aquela criança em formação ainda. Então é importante a gente ver quais as experiências que essa criança teve, o que que ela gosta de brincar, com quem ela gosta de brincar, escola, né, se for uma criança verbal, a gente pode perguntar: o que que você gosta de brincar? Quais são os brinquedos? Com quem que você gosta? O que que você gosta de fazer? Né? Então ela traz isso. E quando é uma criança não verbal, a gente vai tirando ali, né? Colhendo dados dos cuidadores, da escola, e até da própria criança, né? No consultório aqui, a gente vai entendendo, a gente vai dispondo ali brinquedos, né? Brincadeiras que a criança vai mostrar o interesse ou não, ou ela mesma vai lá e pega, ou ela olha. De qualquer maneira, a gente tem que entender que a idade, ela é um fator importantíssimo para a gente dar atenção, principalmente, né? Vou puxar a sardinha aqui, né, pro lado da criança, porque igual a gente já falou, a gente tem a criança de idade cronológica de 4 anos, mas a idade funcional dela tá de uma criança de 1 ano. Então, ela tá abaixo, ela tá aquém ali das atividades motoras, né, psicomotoras, das atividades funcionais, provavelmente cognitivas, emocionais. Então, a gente tem que saber que quando a gente faz um tratamento, né, proporciona um tratamento para uma criança com atraso no desenvolvimento, a gente tem que fazer cada vez mais ela vivenciar possibilidades dela estar cada vez mais próxima ali da idade cronológica dela, ok? Vamos ao próximo fator, né, pessoal, que é importante. Os valores. O que que é valor? Eu estava até dando uma olhadinha. O valor é algo que é importante para você.
né? Então, o que que é importante para esse paciente que chegou para você com um nome, com uma identidade, né? Não identidade de números, né? Mas uma identidade ali pessoal, de vivência mesmo. O que que é importante para esse paciente? É a família, é o trabalho, é a saúde, é ele próprio, né? Porque é disso que a gente vai tirar informações do que é importante para ele, para que a gente possa trazer um, um como se fosse um reforço positivo ali para o que é importante para ele fazer um engajamento nas atividades de vida diária, nas atividades de vida prática, na reabilitação, no tratamento. Porque se for, por exemplo, se o que é importante para um paciente é família e eu quiser tratar, eu, Vivian, terapeuta ocupacional, quiser que ele trabalhe, que a gente trabalhe para ele ser e mais independente no trabalho, ele não vai ter tanto engajamento assim, né? Mas se eu falar, seu João, Dona Maria, o que que é importante para a senhora? Ah, minha família, é importante eu fazer um bolo para minha família, né? Para eu fazer um almoço no domingo, e eu não estou conseguindo. Então, quando eu trabalho isso, fala, não, então a gente vai ter um objetivo da senhora preparar um bolo para sua família. O engajamento dela, a motivação dela para ela estar recuperando ali, no caso de uma AVC, né, por exemplo, vai ser muito mais motivante para ela do que eu fazer algo que não é motivante para ela, certo? E para a criança, eu até coloquei aqui que vai ter uma particularidade na questão da criança, que é o quê? Geralmente, como é, né, criança, a criança vai herdar muito ali, vai absorver os valores da família, dos pais, né, da mãe, do pai. Então, acaba que ela vai trazer, ela vem junto com esses valores dos pais, né? E a gente tem que escutar esses pais. O que que é importante para esse pai? O que que é importante para essa mãe, né? Eu tive uma experiência mesmo de uma criança com seletividade e aí, o que era importante para a mãe era ela ver o filho tomar picolé, chupar picolé, né? Então, assim, de tantas coisas que a criança tinha que trabalhar, né, aumentar o repertório ali de alimentação, ela escolheu isso. E a gente trabalhou, a gente fez, né, a gente alcançou esse objetivo. Aí ela até trouxe, falou, ó, tia Vivian, a gente vai ter que, agora é o contrário, a gente deve estar querendo, tá tomando sorvete demais, tá, né, chupando picolé demais. E é isso, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para os valores desses pais e eu até coloquei aqui, ai, eu acho que não dá pra ver, mas peraí. Uma, uma escadinha aqui, porque o que que acontece? A gente tem que lembrar que a criança, ela está em desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, eu coloco assim, né, uma analogia, que é como se ela estivesse subindo os degraus ali da infância dela, da vida dela, certo? Então, à medida que ela vai crescendo, que ela vai tendo consciência ali do que ela gosta, o que ela passa a mostrar o que que é importante para ela, né? Às vezes, pode ter conflito, né, dos valores dos pais e da criança, mas a gente vai mediando isso. Porque cada vez mais que a criança vai se desenvolvendo, vai aumentando a idade cronológica, vai aumentando essa capacidade funcional dela, cognitiva, emocional, músculo, esquelética, né? Cognitiva, já falei, né? Então, ela vai tendo consciência do seu próprio eu ali. E esse próprio eu, ele tem os valores dele, ele tem as importâncias que é para ele, né? Então, às vezes, ele gosta de andar de bicicleta, ele não gosta de futebol e tá tudo certo, né? Então a gente tem que começar a olhar essa criança e ver o que que é importante para ela. Às vezes ela, Vivian, mas é uma criança não verbal, como que eu vou fazer? Gente, a gente sabe, as crianças mostram pra gente, elas têm a linguagem não, a comunicação, perdão, não verbal, mas ela tem é,
ou perdão, ela tem a linguagem não verbal, né? Mas a comunicação dela, ela vai mostrar como, né? Com o olhar, com o choro, com o sorriso, com uma mudança de corpo, tudo isso ela vai trazer a comunicação, tá? Então é a gente tá ali, ó, é como se fosse ali um temperinho ali que a gente tem que estar ligado no que essa criança está mostrando pra gente que é importante para ela, certo? Outro, vamos ao outro, a espiritualidade. Qual que é a crença religiosa dessa família? Porque isso, não, né, é assim, é pouco se fala, né? Mas é importante a gente entender qual que é a crença religiosa dessa família, né? Essa família, ela tem muita fé, essa família, qual é a igreja que ela frequenta, né? Qual que é a religião? Porque isso vai trazer, o que que acontece? A espiritualidade, a gente pode, né, destrinchar isso em outro momento, mas o que que acontece? A espiritualidade como fator pessoal do paciente, né? Isso vai trazer uma motivação ali, mais do que uma motivação intrínseca, uma motivação para ela estar engajada no seu todo de vida. Então, eu não posso negligenciar isso, porque muitas vezes é uma família que é religiosa e que é a religião que vai trazer forças para trazer a criança para o consultório, para o atendimento, para ter um gasto financeiro, para ter um gasto emocional e que ela tá ali, né, engajada, né? Então, isso é importante, tá bom? E uma coisa, né, que experiências minhas mesmo, as crianças, muitas vezes, elas acreditam muito mais, né, na, na força, né, do poder divino do que a gente. Muitas vezes, assim, às vezes a gente liga como no automático ali, como profissional, e elas mostram ali que existe, né, uma força superior, que existe ali algo muito maior da gente, com a gente, algo espiritual ali, que a gente é que aprende com eles. Certo. O próximo é o valor socioeconômico. O que significa isso? O socioeconômico está muito a ver com a questão da sociedade, da socialização, está equiparado com balanceado com o poder econômico da pessoa, da família, né? Então, uma pessoa que tem um poder aquisitivo baixo, ela não viaja tanto, os passeios são mais, né, são mais gratuitos. Então, tem toda uma característica ali que a gente tem que olhar. Assim, todos têm sua necessidade de lazer, mas o poder, né, aquisitivo ali, o financeiro, ele vai influenciar diretamente nessa socialização, né, do paciente. E a gente também tem que olhar isso. Eu já atendi paciente que o prazer dele de conquista ali foi passear em um zoológico, comer pipoca, e tá tudo certo. E já teve paciente que eu já peguei que já foi para tomar café em Paris, né? Sim, simples. Tem certo, tem errado? Não, é o valor pessoal, que é a formação ali daquela pessoa, né? Daquele paciente que está ali recebendo sua prestação de serviço, tá? Então, aqui a gente vai ter, eu fiz questão de trazer, então, para vocês terem conhecimento que esses fatores às vezes se tornam assim, subjetivos, né? Mas é um subjetivo que se você tem que se atentar para esses detalhezinhos, que você é como se você estivesse moldando ali o que realmente o que é o paciente, o que é o João, o que é a Maria, o que é a Patrícia, né? E é isso, né, gente? Então, é isso que eu queria estar trazendo para vocês. Se atentem a isso, porque é importante, né, a gente como profissional, a gente olhar esse lado ali de fator pessoal de um ser humano, né, que teve vivências, que tem vivências, que tem sonhos, que tem valores, que tem algo que é importante, né, que tem que é ele, né? E que está necessitando da sua prestação de serviço para ter sucesso na vida,
tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Tchau!